Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, às 20h30, estamos aqui para trazer para vocês mais informações e esclarecimentos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E no papo de hoje vamos falar sobre o direito dos animais e das suas famílias. Quem está conosco aqui é a doutora advogada Stephanie Caprara, especialista no tema. Seja muito bem-vinda. Olá, Amanda, olá, João. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje falando sobre o direito dos animais, que cada vez mais se vê, nas famílias. O quanto é importante realmente. Muito obrigada, Stephanie, pela tua presença aqui conosco. Então, pessoal, vocês fiquem aí com a gente, vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já também aproveita e manda aí a tua pergunta para a doutora Stephanie responder para ti, tá bom? Já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e aqui no Papo Certo, tu pode sugerir o assunto ou o tema através das nossas redes sociais. Lá no nosso Instagram também, papocerto.com.br. Afinal, hoje em dia é difícil ter alguém que não tem um pet, né? Que não tem um gatinho, um cachorro, né? Enfim, passarinhos. Então, a primeira pergunta desse bloco, então, é falar um pouquinho, até uma dúvida que eu também tinha, se os veterinários, eles podem postar as fotos dos nossos pets. É escrito no Código de Ética Médica Veterinária que o veterinário só pode publicar a foto do animal ou de qualquer coisa que vá fazer menção a ele se tiver expressa a autorização do proprietário, né? Então, não, ele não pode publicar se não tiver autorização. Sabe que eu até acho difícil alguém não querer postar, né? Porque todo mundo quer seu pet e tal, mas, claro, tem pessoas que, eventualmente, podem não querer. Então, é importante saber disso, né? E até os próprios veterinários saber dessa importante informação que tem que ter essa autorização. Eu também não tinha conhecimento dessa informação, então é como crianças, tem que ter autorização de uso de imagem, doutora. Exatamente. Acho que até porque, às vezes, você tem uma situação que o animal está num estado de saúde grave, né? Então, não é todo o tutor que gostaria que fosse exposto. Eu já fico pensando mais naquela foto bonitinho, já com banho tomado e tal. Mas, claro, ele pode ter, se está recebendo um tratamento especial, está com tratamento, ele pode estar, daqui a pouco, sendo exposto, ele machucado, né? Com curativo, enfim, daí não é legal, realmente não é. A gente tem muitas perguntas hoje sobre esse tema, então a gente vai falar sobre cães, gatos, cavalos e outros animais. E uma pergunta que chegou aqui para a gente, através do nosso público que nos assiste, é sobre os animais adquiridos de forma ilegal. O veterinário, ele tem a obrigação de atender esses animais? Qual seria o procedimento certo a ser feito? Todos os animais, eles têm direito a ter a assistência médica veterinária, né? Independentemente da origem deles. Independente se é um animal, como se diz, clandestino, ou então quando é um animal que ele é legalizado. Então, sim, o veterinário ele deve atender. Não existe nenhuma lei que diga que o veterinário ele deve denunciar, mas constatado que existe uma situação de maus tratos, aí sim ele deve levar para a autoridade competente, né? A gente estava falando sobre se for uma arara, né? Se for um macaco que apareceu,
um gato silvestre, né? Essa é a nossa dúvida. Ou alguém que apareceu lá que uma origem que pode ser, essa pessoa, esse tutor trouxe esse animal aqui, mas ele acha que ele veio clandestino da Amazônia. Exatamente. Né? Mas está doente. Então, nesse caso, se não tem maus tratos, ele tem que atender, então. Não, mesmo se tiver maus tratos, ele precisa atender, né? O que ele não tem a necessidade de denunciar a origem clandestina do animal. Não que não tenha necessidade, mas não existe uma lei que determine que ele precisa denunciar. Só que se ele for atender e constatar que esse animal, que foi adquirido de forma ilegal, ele está sob maus tratos, aí sim ele precisa fazer a denúncia. Agora, aproveitando que tu falaste sobre denúncia, para casos de denúncia que precisam ser feitas, qual é o órgão público que precisa ser procurado? Vai na delegacia, né? Delegacia de Polícia Civil, Isso. A normal. Depois, certo, lá eles passam, né, para os órgãos competentes, enfim. Exatamente. Bom, uma outra pergunta que também acho que muita gente pode ter dúvidas, né? E até esse tempo eu fui até num arremate de gado, e tinha de cavalos também, e tinha lá o cavalo sendo vendido por um lance de R$950, né? Só que depois eu fui ver que tinha, na verdade, era 60 parcelas de R$950, né? E a doutora Steph estava comentando que tem lances hoje de 45 mil, uma parcela do lance, né? E também estava me lembrando esses dias, quando estive um tempo atrás em Florianópolis, que tinha lá muitos campeonatos de canarinhos, sabe? E tem animais canarinhos que valem R$200 mil, né? E que deve provavelmente vender parcelado também. Então, a minha pergunta é, a pessoa comprou um animal parcelado e no segundo ou terceiro mês ele veio a óbito. Eu tenho que pagar as parcelas restantes? A primeira coisa que se precisa saber é se esse problema que levou o animal a óbito, ele era pré-existente à compra, né? Então, isso é a primeira coisa que teria que ser comprovada. E a segunda, se já ocorreu a entrega desse bem. Porque o vendedor, ele tem o dever de entregar e se tem um princípio que o bem, ele acaba perecendo em desfavor do proprietário. Então, entregue o animal e não foi constatado um problema, enfim, que levou ao óbito, sim, ele tem o dever de seguir efetuando o pagamento, porque, enfim, ele não teve culpa. Né? Mas eu fico imaginando, né? A pessoa fez um investimento no animal, às vezes são claro que uma coisa é um animal... Ninguém quer que um animal morra, na verdade, né? Mas esses de valores mais elevados, a gente fica nesse receio de comprar. E nessa época, quando fui lá, me lembrei ainda de... Pensei nisso, né? O cara comprou um passarinho de R$250 mil e vai que daqui a pouco, por uma casualidade da vida, ele vem a óbito, né? Tu já fez o investimento. O que é muito comum, João, nesses casos, principalmente quando o animal ele tem um valor elevado, é se fazer um seguro, né? Então, ele, desde o momento que tu fez a compra, ele já estaria coberto. Mas, claro, não é todo mundo que faz, né? É um risco que, infelizmente, se corre ao fazer um negócio parcelado. Agora, esse de 40 mil ia doer. Mas até as pessoas de casa também nem sabem, como eu não sabia que existe essa possibilidade de ter um seguro, né? Para poder fazer uma compra de um animal de valor tão elevado. Né? Viu? Por isso que eu digo assim, esse programa aqui, gente, ele só traz notícia boa para vocês, só traz novidade, informação e esclarecimento mesmo, viu? Então, a gente vai continuar por aqui. Por exemplo, Stephanie, eu gosto bastante de passear. Vou para um hotel fazenda. Vou dar uma voltinha e fazer um passeio a cavalo. Caí, quebrei o braço. Eu tenho direito a alguma indenização? O passeio a cavalo, ele se caracteriza como uma atividade de risco, né, Amanda? Então, o que acontece? A gente precisa ver como é que foi a conduta do estabelecimento que ofereceu o passeio. Você foi informada de quais requisitos eram necessários para fazer esse passeio? Você pode montar, nunca tendo andado a cavalo na vida, pode fazer o passeio ou não? Precisa de uma experiência mínima necessária? Qual é a idade da pessoa que vai fazer o passeio? Esses animais, eles são adequados? Eles são dóceis? As encilhas, que chama, que é o equipamento que se usa para montar no cavalo, ele está adequado? Ele está seguro? Há pessoas, guias, acompanhando o passeio, orientando? Se for verificado que o serviço foi prestado de uma forma adequada, que não houve nenhuma falha, e aí não, você não tem o que fazer, você acabou assumindo o risco, né, dessa atividade, porque uma atividade que ela é perigosa, ela não necessariamente é por si só defeituosa, então precisa ser constatado
alguma situação ali que vai caracterizar que não estava adequado o que você contratou. Até acho que imagino deve ter esses estabelecimentos, deve ter já até um documento que a pessoa assina ali de sua responsabilidade. Não sei se é normal. Seria o ideal, né, João? Mas infelizmente a gente vê muito lugar que não tem esse cuidado. Que não tem esse cuidado. Mas o que eu sempre digo o principal é o esclarecimento principalmente verbal. Ali o documento escrito ele vai ser só uma formalização dessa conversa que você já teve, né? Mas o pessoal diz que nunca andou de cavalo, né? Olha, tem que ir devagarinho, né? Bem devagarinho, porque não é tão fácil quanto se vê na TV, né? Eu já caí de cavalo já uma vez, né? Felizmente não quebrei nada, porque a encilha não estava bem amarrada e a encilha escorregou. E foi indo e caí. E depois deve ter uns 13, 14 anos. E depois tive que ainda tentar subir no cavalo de novo, né? Tive que achar uma muretinha para subir na muretinha para subir no cavalo ainda. Mas é legal. Bom, é uma outra pergunta também que o pessoal de casa pode ter, assim, é em relação ao prontuário do médico veterinário ali, né? Do animal. Por quanto tempo a pessoa pode pedir esse prontuário? Bom, a clínica, o veterinário, eles têm o dever de guardar o prontuário por pelo menos 5 anos. Então, passado esse período, né, se no 5º ano e um dia você pedir e não lhe for fornecido, já passou do prazo. Mas vale lembrar que quando o proprietário, o tutor, enfim, do animal, ele pediu o prontuário, precisa ser atendido. E o veterinário pode, inclusive, entrar numa questão ética pelo não fornecimento. Também vale lembrar que o prontuário ele deve ser feito no momento do atendimento, no momento da internação, e que nele deve constar, inclusive, todos os exames que foram feitos nesse animal, né? Durante aquela estadia na clínica ou quando é um caso de uma internação, de uma cirurgia, exames complementares. Eu sempre recomendo que o pessoal procure um veterinário da sua confiança ou recomendado, porque eu já perdi um cachorro que eu achei que eu fui mal atendido, que era nos fundos, para um veterinário nos fundos de uma agropecuária, e 2 dias depois o cachorro morreu. Eu estou pior do que foi. Então, acho que é bem importante ter esse cuidado. Ontem eu estava com os meus colegas da TVE lá, mando um abraço, comentando que um gato da filha morreu porque tomou uma medicação e a gata era alérgica. E até estava perguntando, até vou te transmitir essa pergunta agora também aqui, se num caso assim, de uma medicação alérgica e o animal venha a falecer, o veterinário tem alguma responsabilidade? Então, o que acontece? O veterinário, ele tem uma obrigação de meio, né, em relação ao atendimento e à cura desse paciente. Ele não pode, por hipótese nenhuma, garantir o resultado no atendimento. Mas o que acontece? A atuação dele por si só não é suficiente para garantir que ele não vai ser responsabilizado pelo evento morte. Precisa se verificar se teve o dever de informação nesse caso, que é esclarecer o tutor de tudo o que poderia acontecer para que, se ele soubesse, ele pudesse ter tomado uma conduta diferente, ele pudesse ter optado por um procedimento ou outro, né? E não só isso, mas também, existia algum exame que se pudesse averiguar essa alergia, por exemplo? Teria que verificar se foi uma falta no cuidado, no atendimento, ou se poderia ser um risco. É como, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma cirurgia e ela é submetida à anestesia. Às vezes tu não sabe, né, se aquilo vai dar um problema no teu organismo ou não. Mas às vezes tu pode evitar. Então teria que verificar a situação como um todo. Se poderia ter sido evitado. Se tinha alguma informação adicional também que propiciasse, né, soubesse dessa alergia. Continuando, clínicas e pet shops podem ser processados pela fuga de animais. Deixou o gatinho lá, o gatinho fugiu. A culpa é de quem? Pode processar a clínica tem que devolver um outro gato? Como funciona? Devolver o animal que tu perdeu, que hoje em dia é um membro da família, né, nunca vai conseguir. Mas tanto as clínicas, quanto as pet shops, quanto hoje em dia a gente vê muito hotel, né, Amanda, de cachorro, quando a gente vai viajar, eles acabam tendo o dever de guarda e de vigilância sobre aquele animal. Então, independentemente se eles tiveram alguma culpa ou não na fuga, eles vão
precisar indenizar, e às vezes cabe até uma indenização por dano moral, porque afinal é um membro da tua família, né? Não, imagina, realmente acho que tem crescido bastante essa questão, né? Até porque a pessoa vai viajar, com quem vai ficar? Às vezes não tem um familiar, ou o familiar não tem um espaço para poder receber aquele animal, né? Exatamente. Então tem muitos esses hotéis que eu acho bem interessante. Uma outra questão, doutora Stephanie, é relacionado a alguns veterinários iniciantes, autônomos, fazer valores promocionais de atendimento, divulgação. Essa divulgação de valores promocionais dos médicos veterinários é uma coisa que é legal? João, o veterinário ele não pode divulgar o valor dos serviços dele assim no Instagram, num site. Não, ele não pode fazer uma mercantilização da atividade como veterinário, né? Então, nem o valor normal, quanto uma promoção, quanto um atendimento gratuito, ele não pode ser divulgado. Claro, se você vai falar com o proprietário, você pode conceder o desconto, mas isso não pode ser exposto. Também, o veterinário ele não pode expor, por exemplo, os mutirões de castrações. Isso são as ONGs que precisam fazer. As prefeituras. Exato, que fazem eventualmente. Mas não a clínica. A clínica não pode fazer essa divulgação, entende? Bom, interessante isso. Pensei que pudesse. Não. É mais ou menos, então, como o CRO, o Conselho Regional de Odontologia, também não permite que sejam feitas alguns tipos de propagandas. Mais uma pergunta aqui que ela já foi parcialmente respondida, mas enfim. Os veterinários, eles podem ou não escolher os pacientes que eles querem atender? No direito, a gente sempre diz sim, mas depende, né? Então, sim, o veterinário ele pode escolher os pacientes que ele quer atender, mas desde que tenha um outro veterinário que atenda nessa região. Se ele for o único, ele tem a obrigação de fazer o atendimento. Ele não pode se negar se for uma situação que gera risco para a vida do animal. E se ele for solicitado por um outro colega a auxiliar no atendimento, a estar junto, a acompanhar, ele precisa estar junto também. Mas é interessante isso, que ele pode, então, escolher. Mas depende. Mas depende. Boa essa. Então, pessoal, chegamos no finalzinho do nosso primeiro bloco. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já voltamos com o Papo Certo. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Viram como foi bem rapidinho. Também quero aproveitar e convidar vocês para assistirem o Papo Certo, além daqui, né, na 48.1 da TV aberta, também através dos principais canais digitais para todo o nosso estado e também pelo YouTube e Facebook, essas duas plataformas que, além de assistir, vocês já podem compartilhar. Muito bom para a primeira pergunta do bloco, né? E uma dúvida que eu tenho é assim, que a gente fala muito em abandono de animais, né? Em épocas de viagem, principalmente, chega essa época agora de ano novo, de verão, o pessoal viaja, tem muito abandono de animais. Mas a minha pergunta é essa questão de como proceder quando uma família, um tutor, abandona o animal na clínica veterinária. Bom, João, quando você deixa o seu animal na clínica para que ele seja atendido, geralmente isso acontece com internação, né? Não com um atendimento pontual. O que acontece? Você vai coletar os dados desse tutor do animal. É indicado que sempre tenha, inclusive, o endereço do proprietário, o e-mail, o telefone,
para que você consiga entrar em contato com ele. Eu sempre indico que, caso esse primeiro contato ele não seja exitoso, assim, que se notifique, seja judicial ou extrajudicialmente, né? Constando ali o prazo que ele tem para retirar o animal da clínica, a discriminação de todos os serviços prestados, com a comprovação, né, do que foi feito, o custo que isso gerou, prazo para pagamento, enfim. E, inclusive, informando que, caso o animal não seja retirado, que ele pode ser encaminhado para uma adoção, né? E que o tutor ele pode acabar respondendo pelo crime de maus tratos, pelo abandono do animal. Até porque, às vezes, a gente estava conversando um pouco antes também, que também são os custos de atendimento numa internação também não são baixos, né? Então, a nossa gatinha teve que ser hospitalizada, ficou 3 dias internada e tem um valor razoável ali de valor que justo, né? Porque foram feitas medicações, soro, ficou internado, então pessoas ficaram responsáveis pelo animal durante 3 dias. Então, eu fico muito preocupado com surpresas, né? Chega uma conta muito grande e a pessoa lá não tem o que fazer. Até às vezes, no caso, né, João, a pessoa nem faz por mal de querer se desfazer do animal, mas pode ser que não tenha condições de pagar esse valor e aí pode se constranger e dizer não tenho como e acaba deixando mesmo o animalzinho por conta de valores, né? Enfim, continuando por aqui, a gente vai fazer algumas perguntinhas que foram enviadas através do nosso Instagram. Olha lá, papocerto.com.br. Submeti meu cachorro a tratamento de extração dentária e o animal veio a óbito por conta de uma parada cardiorrespiratória. Estou sendo cobrada judicialmente pelo serviço. Eu preciso realmente pagar? Então, Amanda, quando isso acontece, né, como a gente já falou anteriormente, o veterinário ele não tem a obrigação do resultado, né, da cura do paciente. Então, nesse caso, a gente precisa averiguar primeiro, o serviço ele foi prestado de forma adequada? Como a gente já conversou também, tinha a explicação do que seria feito? Qual era o estado de saúde daquele animal? Tinham exames pré-operatórios? Ou aquilo ali era uma situação inevitável? Ou o veterinário ele fez tudo o que estava a seu dispor? Se não tiver nenhuma falha na prestação de serviço, o serviço foi prestado da melhor forma, né? E sim, o tutor, ele deve pagar pelo serviço que foi feito, embora o resultado tenha sido, infelizmente, o óbito do animal, né? Perfeito, respondido. Bom, mais uma pergunta, então, também, fiquei em dúvida agora. E vamos supor que um casal, né, vai o esposo levar lá, faz a internação do animal. Vai ficar lá 3 dias. A esposa pode pedir informações sobre o estado do animal nesse período? Vamos supor que levou o esposo e depois vai a esposa fazer informações. Eu quero informações do meu gato, do meu cachorro, como é que ele está, se foi feita a cirurgia, como é que está a recuperação dele. O que acontece, João? O veterinário, como a gente já falou, né, ele tem o dever de sigilo sobre o paciente. Então, quando se tem uma internação, é indicado que você diga, você tutor, no caso, diga quem pode ser a pessoa que pode também receber informações sobre aquele animal. Se você internou o seu cachorro e você não autorizou sua esposa a receber informação, ela não pode, mesmo que ela mande mensagem, que ela vá lá pessoalmente, ela não pode receber. Até porque, imagina se é uma situação em que o casal esteja bem, mas e se o casal briga? Então, também o cachorro pode ser de um dos cônjuges só, né? No caso de um animal internado. Então, visando proteger o sigilo do animal de estimação, não pode passar informação se não tiver expressamente determinado pelo tutor, pelo proprietário do animal. Eu só fico imaginando as situações que os veterinários, as clínicas, né? Quando a pessoa... A gente esquece, daqui a pouco, a clínica não tem um procedimento bem definido de receber esse animal, de fazer um cadastro bem feito, né? Se esquece de fazer essa pergunta e vai lá, imagino a confusão que pode dar na clínica. Mais uma pergunta aqui que a gente tem é, por exemplo, deixa eu só virar minha folhinha aqui, gente, que eu me perdi rapidinho. Quando o animal adoece e o tutor não possui mais recursos financeiros para arcar com o tratamento, o veterinário pode fazer eutanásia mesmo se o animal possuir chances de cura?
A pergunta de eutanásia, ela é sempre polêmica, né? Nunca é uma coisa tranquila de se responder. Mas sim, existe uma resolução do Conselho de Medicina Veterinária que diz que se o tratamento ele está gerando custos incompatíveis com aquele animal, ou então ele apresenta uma situação que fica insustentável para o tutor, para adimplir, né, com aquele atendimento, ele pode sim eutanasiar o animal, mas precisa estar comprovada essa situação do tutor, né? Não basta só dizer, eu não tenho condição, ele precisa ter um atestado que efetivamente ele não tem condições de arcar. E vale lembrar nesse caso que a eutanásia ela precisa ser feita ou pelo menos acompanhada por um médico veterinário e que de hipótese nenhuma ela pode causar nenhum tipo de sofrimento ao animal, né? Que ele tenha uma passagem sem dor e sem que ele sofra. Interessante. Bom, outra pergunta agora também que gera muita polêmica em caso de separação do casal. Quem tem direito à guarda do animal? Como é que fica isso? Como se diz, né, João? As plantas são os novos pets e os pets são os novos filhos, né? Como o cachorro, o gato, o animal de estimação, ele ainda é visto como uma coisa, tem se criado um entendimento no judiciário que eles são seres sencientes, o que significa dizer que eles sofrem também com a falta dos donos, né? E, bom, o ideal é que seja sempre feito um acordo, mas já temos casos de judicialização da custódia desse cachorro, desse gato, inclusive podendo determinar a pensão, as visitas ou até mesmo uma guarda compartilhada. Muito bom. Doutora, muito obrigada pela tua presença aqui conosco. Foi muito esclarecedor para o nosso público. Eu agradeço muito a oportunidade. Obrigada, foi um prazer estar aqui hoje esclarecendo as dúvidas. Ficaram muitas perguntas para fazer aqui, a gente tem que combinar outro dia também. E então agradecer a sua audiência qualificada, né? E amanhã, às 7h30 da manhã, estamos de volta aí com o programa reprisado. E vocês já sabem, né, que nas quartas-feiras o papo aqui é empreendedor. E nós vamos receber a empresária Ellen Carolina. Estaremos aqui, esperamos todos vocês. Até lá!